Oi, eu sou o Augusto, a gente está conversando sobre geografia geral, a gente está na aula 12, uma aula que é sobre clima mundial. Ela é uma continuação da aula 11, então é legal que na aula 11 a gente falou sobre alta e baixa pressão atmosférica, a gente falou sobre o giro dos furacões, a gente falou como o efeito Coriolis, ele vai influenciar nessa dinâmica, uma aula muito importante. E nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre como os oceanos influenciam nesse clima mundial. A gente vai falar um pouquinho sobre maritimidade, continentalidade, e já vou começar numa discussão que ela é central, que é sobre o El Niño. Muitos alunos me questionam sobre o El Niño, e a gente precisa recordar uma coisinha que a gente conversou na outra aula, que é justamente sobre o comportamento dos ventos alísios. Você deve lembrar que os ventos alísios são ventos que sopram muito próximos da superfície, né? São ventos que sopram da latitude 30 graus para a latitude 0. E você está vendo que as setas indicam que eles apresentam uma leve deflexão. Na aula passada eu explicava que no hemisfério norte essa deflexão é para a direita, e no hemisfério sul é uma deflexão para a esquerda. E isso tem a ver com o movimento de rotação da Terra. Tem a ver com aquilo que chamamos de efeito Coriolis. Eu quero que você perceba que nessa imagem eu coloquei aqui que os ventos alísios do hemisfério norte, eles são ventos de nordeste, exatamente indicando de onde eles estão saindo. Enquanto que no hemisfério sul eles são chamados de ventos alísios de sudeste, exatamente de onde eles estão saindo. Então, uma particularidade que eventualmente pode aparecer numa questão e outra. Agora, me chama a atenção nessa imagem isso aqui, ó. Eu tenho a América, eu tenho aqui a Oceania, eu tenho o Sudeste Asiático. Você está percebendo que esses ventos alísios, eles colaboram empurrando as águas superficiais da América para esta região do planeta? E aí, é interessante porque o El Niño tem uma relação direta com esse Oceano Pacífico. Vamos lá. A gente pode definir o El Niño como sendo um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Agora, por que acontece esse aquecimento anormal de tempos em tempos? Para compreender o fenômeno, é importante ressaltar que em situações normais, os ventos alísios sopram de leste para oeste no Oceano Pacífico, empurrando as águas superficiais, lá para a Indonésia, lá para a Austrália. Em ciclos que podem variar de 2 a 7 anos, esses ventos reduzem a sua velocidade, não deslocando essas águas quentes para o litoral australiano e indonésio. Assim, o litoral da América do Sul, geralmente atingido por águas frias, de uma corrente muito famosa chamada Humboldt, ele vai ficar mais quente quando rola o El Niño, interferindo na pesca local e, evidentemente, na economia. Vamos lá, pegar o resumo da ópera. E é isso que eu quero que você anote no seu caderno. O que é o El Niño? Primeira coisa, o El Niño é um fenômeno atmosférico oceano. Até hoje, a gente não sabe se ele é um fenômeno do mar que influencia a atmosfera ou da atmosfera que influencia o mar. A simbiose entre os dois é muito grande. Então, o fenômeno atmosférico oceânico. A gente pode dizer que o El Niño, ele é um aquecimento anormal dessas águas superficiais, sobretudo nessa altura do Pacífico Equatorial, sobretudo na parte central e mais próxima da América do Sul, no Oceano Pacífico. Tudo bem? Vai lá. Duração. O período que dura o El Niño vai de 6 a 15 meses. Esse aqui é o período normal. Geralmente ele começa em novembro, dezembro. E aí tem a ver com o nome El Niño. El Niño significa o menino. Então, exatamente, pescadores peruanos, eles notavam que quando se aproximava do final do ano, portanto,
quando se aproximava do Natal, vinda do menino Jesus, acontecia de tempos em tempos das águas ficarem mais quentes, próximo ao litoral peruano, diminuindo a atividade pesqueira local por conta desse aumento da temperatura. Eles acreditavam que isso era associada à vinda do menino Jesus e chamavam isso de El Niño, o menino. É evidente que hoje sabemos que não tem uma associação com o Natal, não tem nada a ver com a vinda do menino Jesus, mas o termo El Niño continua sendo empregado para esse aquecimento anormal. Agora, outra pergunta, o intervalo, de quanto em quanto tempo acontece o El Niño? O texto indicava de 2 a 7 anos, significa o seguinte, eu posso ter um El Niño agora, esse ano, e o próximo acontecer daqui 2 anos, ou daqui 3 anos, ou daqui 5 anos, ou daqui 7 anos. O mais comum é que ele aconteça em intervalos de 4 a 5 anos, mas já tivemos situações extremas como estas. E quais são as consequências do El Niño? O fato dele acontecer, esse fenômeno, no maior oceano do planeta, que é o Oceano Pacífico, ele modifica a dinâmica atmosférica desse local. E isso afeta a dinâmica atmosférica do mundo inteiro. Vamos entender aqui algumas particularidades, por favor. Ó. Circulação de Walker. O que é isso? Um britânico chamado Gilbert Walker, em 1924, ele começou a estudar aqui esta região do planeta, o Oceano Pacífico. Não sei se você consegue perceber na imagem, mas aqui eu tenho a América do Norte, América do Sul, aqui eu tenho a Austrália, aqui eu tenho o Sudeste Asiático, aqui eu tenho justamente o Oceano Pacífico. Ele já sabia sobre aquelas circulações no sentido norte e sul que a atmosfera apresenta e que a gente viu na aula passada. Mas ele começou a perceber um comportamento que acontecia exatamente nesta linha do Equador. E ele falou que isso era justamente uma circulação muito característica desta zona do planeta. Uma circulação que ele resolveu dar o seu sobrenome, circulação de Walker. No ano normal, os ventos alísios, eles empurram as águas superficiais para cá, correto? Então aqui fica a água fria, aqui fica a água quente. Água quente evapora? Evapora. Então concorda que aqui forma-se um núcleo de baixa pressão atmosférica? E nesta outra área do oceano, nós temos um núcleo de alta pressão atmosférica. Então isso colabora para os ventos eles saírem de uma área em que ele tem maior concentração para uma área que tem menor concentração. Já que estes ventos e a corrente, o mar, têm uma relação muito próxima, muito constante. Não sabemos porquê, te digo, não sabemos porquê, de tempos em tempos, esses ventos alísios ficam enfraquecidos. E quando eles ficam enfraquecidos, é que vai acontecer o El Niño. Então veja o comportamento quando temos o El Niño. A gente percebe de que não teremos as águas quentes sendo empurradas aqui, ó, para o norte da Austrália, para o Sudeste Asiático. E o que acontece com esta célula que a gente chama de célula de Walker? Você está conseguindo perceber que ela ficou dividida? Que ela ficou bifurcada? Agora, no meio do oceano é que eu vou ter as águas mais quentes. Meio do oceano mais próximo do litoral sul-americano. Aqui eu vou ter muita evaporação. Portanto, é uma área quente com grande evaporação, o comportamento é uma área de baixa pressão atmosférica. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter no norte da Austrália, no Sudeste Asiático, e aqui, ó,
na região amazônica, na região nordeste do Brasil, núcleos de alta pressão. Núcleos caracterizados por pouca chuva. Então eu acho que você está conseguindo perceber que quando acontece o El Niño, a célula de Walker, ela fica dividida e a gente vai ter o seguinte comportamento. Aqui no meio do oceano, mais próximo do litoral sul-americano, águas mais quentes, águas que não foram empurradas pelos ventos alísios que estão enfraquecidos. E aqui eu vou ter, portanto, uma área mais seca, uma área caracterizada como sendo de alta pressão atmosférica, e o mesmo vai acontecer nessa região, nessa parte que envolve o território brasileiro, essa parte da América do Sul. Portanto, a gente constata de que modifica características do clima no mundo todo, mas muito nos interessa esse comportamento que rola nesta parte do planeta, envolvendo o Sudeste Asiático, Oceania e a parte da América do Sul. Como que chama o oposto do El Niño? Diria o bom aluno, Laninha. Exatamente. Se o El Niño ele é visto como um aquecimento anormal, o que é a Laninha? Um esfriamento. Então rola o seguinte, vamos supor que a temperatura média em boa parte do Oceano Pacífico, na altura da linha do Equador, seja em torno de 24, 25 graus Celsius. Quando os ventos alísios ficam enfraquecidos, a gente tem nessa altura a temperatura subindo. Vai para 26, fica durante alguns meses nessa temperatura mais alta. Conforme vai passando o tempo, a temperatura vai caindo, mas ele não volta ao que era mais comum. Ele cai um pouquinho mais. E fica alguns meses com essa temperatura mais baixa. Exatamente nesse período que fica com a temperatura mais baixa, a gente dá o nome de Laninha. Também é um fenômeno cíclico, manifestação oposta do El Niño. Repare então que aqui a gente vai ter águas mais frias e aqui a gente vai ter águas mais quentes. Se a gente começar a observar com cuidado, a gente perceberá então que a Laninha, ela é uma situação mais extrema, mais intensa do comportamento normal, que são os ventos alísios empurrando as águas para essa altura do Oceano Pacífico. A Laninha, ela vai ter essa particularidade. Dá uma olhada, por favor, nesse mapa e veja como o comportamento da Laninha nessas regiões que havíamos analisado. Quando a Laninha acontece, esta região do Sudeste Asiático e da Austrália fica extremamente chuvosa. E a gente vai ter esta parte do oceano e parte da América do Sul bem mais seca. Olha, por favor, essa imagem que mostra a oscilação térmica no Oceano Pacífico. Você consegue perceber que vai de 82 até 2006. E não é difícil você perceber os momentos que nós tivemos El Niño, em que a temperatura subiu, e os momentos que nós tivemos Laninha, em que a temperatura média caiu. Note que normalmente, depois de um El Niño, normalmente nós vamos ter uma Laninha. Não é certeza, mas é muito comum que isso aconteça. Depois do El Niño, temos a Laninha. Resumo da ópera. A gente tem aqui, ó, esse sendo o comportamento que a gente destacou em relação à Laninha, e é isso que eu quero que você tenha no seu caderno. Ele é o oposto do El Niño. A gente pode falar que ele caracteriza-se como esfriamento anormal das águas superficiais, de boa parte dessa altura do Pacífico Equatorial, especialmente próximo à América do Sul. A duração é de 9 a 12 meses, é um pouquinho mais curto do que o El Niño. A gente tem intervalos que variam de 2 a 7 anos, da mesma forma que o El Niño também se comporta. Agora, pergunta que não quer calar. Como isso influencia o nosso país, o Brasil? Isso é importante de você guardar.
Quando rola o El Ninho, a gente vai ter esta parte, a porção meridional do Brasil, tendo muita chuva, enquanto que a parte setentrional do nosso país vai ser bem mais seca. Isso, obviamente, interfere em toda uma dinâmica econômica da agricultura. A Laninha é o oposto, não é? Então, a Laninha vai ter como resultado também uma situação contrária. Quando acontece a Laninha, a gente vai ter a região norte e nordeste do Brasil bem mais chuvosa, enquanto que o sul do Brasil, ele fica mais seco. Frio e mais seco. Tudo bem? Isso é muito importante. Isso, quando cai El Ninho, é um questionamento muito comum sobre seu comportamento, o resultado em território brasileiro, ok? Ora, se necessário for, volte o vídeo, veja qual é essa particularidade dessa célula de Walker na linha equatorial, principalmente o seu comportamento nessa faixa do planeta, no Oceano Pacífico. Veja isso com cuidado. Não é complicado, mas às vezes, por você, muitas vezes, ter um primeiro contato com esse assunto nesse instante, pode ter uma certa dificuldade. Prosseguindo, eu gostaria de discutir uma outra coisa. Como que as correntes marítimas, elas podem influenciar o clima de determinadas regiões? Você está percebendo nesse mapa que as correntes, elas são cíclicas, né? A gente percebe que no hemisfério sul, elas têm um giro que a gente chama de, e observa, de anti-horário, enquanto no hemisfério norte é o giro no sentido horário. Portanto, a corrente, ela se esfria próximo do polo, se aquece no equador e fica assim se comportando o tempo todo. Ora, a gente percebe de que em várias áreas atingidas por correntes marítimas frias, a gente vai ter a formação de ambientes mais secos. Enquanto que áreas atingidas por correntes quentes, a gente vai ter uma tendência de um ambiente mais úmido e um pouco mais quente. Vamos observar isso com essa corrente, a corrente do Golfo. A corrente do Golfo recebe esse nome porque ela sai aqui, ó, do Golfo do México e vai em direção do continente europeu. O Golfo do México é quente ou frio? Quente. Portanto, essas águas são quentes. São águas quentes que geram aqui, ó, um aumento da temperatura média nessa parte do continente europeu. Não estou falando que aqui a água é super, super quente, mas vai ter uma temperatura maior do que as águas circundantes na mesma latitude. E água quente evapora muito mais, o que aumenta a umidade relativa do ar e vai favorecer também a ocorrência de chuvas. Repara, por favor, essas duas imagens. Essa é uma imagem do território canadense, essa é uma imagem do território britânico. Está vendo esse traço aqui, ó? Está indicando que está na mesma latitude. Uma cidadezinha aqui no Canadá e uma cidadezinha no Reino Unido. Elas deveriam ter um comportamento de temperatura média semelhante. Mas o que essa imagem nos revela é que essa parte do território canadense é muito frio, muito gelado, enquanto que esta altura do território britânico tem uma temperatura mais amena. Claro que vários fatores podem colaborar para essa diferença de temperatura. A altitude é o fator que colabora. Mas pressupondo de que elas estão praticamente na mesma altitude, o que influencia a temperatura ser mais atenuada no território britânico é uma corrente marítima quente. É exatamente a corrente do Golfo. Então eu estou dizendo para vocês isso aqui, ó. Correntes marítimas, elas alteram as temperaturas médias nas faixas litorâneas. Elas influenciam nessas temperaturas médias. Quando a corrente é fria, diminui a temperatura média. Quando a corrente é quente, ela aumenta a temperatura média. Agora, outra coisa importante.
Eu acho que você já deve ter ouvido falar de maritimidade e continentalidade. Maritimidade e continentalidade tem a ver com a amplitude térmica, com a variação da temperatura. Num ambiente que eu tenho muita água na forma inclusive de vapor, essa água tem a capacidade de reter o calor e soltar o calor aos poucos, o que faz com que a variação de temperatura não seja tão significativa. Num ambiente que eu tenho pouca água, um ambiente mais seco, inclusive na atmosfera, a gente percebe que de dia a temperatura fica muito alta, mas à noite ela cai de maneira muito abrupta. Peguemos um exemplo clássico, um deserto. Que deserto? Saara, vai. Deserto do Saara. A gente percebe que é um ambiente muito seco, que de dia a temperatura é altíssima e à noite cai para baixo de zero. Um dos fatores que colabora para essa amplitude térmica animal no deserto do Saara é a pequena presença de água. Então, note que próximo do mar, e justamente águas que são mais quentes, que têm evaporação, eu vou ter a água absorvendo o calor e soltando o calor aos poucos. O comportamento, portanto, será de uma amplitude térmica menor se comparado a uma região que está mais interiorana. Note que essas 3 cidades europeias, elas estão praticamente na mesma latitude. Mas a gente nota de que a amplitude térmica nessa cidade francesa, a diferença aqui, ela é menor do que a diferença aqui. Repara que a diferença aqui, 18 menos 3 dá 15, 21 menos 6 tem uma variação de 27 graus Celsius. Portanto, a gente tem aqui, nesse litoral, essa amplitude térmica menor associada ao que nós chamamos de maritimidade. Enquanto que nesse interior, uma amplitude térmica maior, a gente associa com a continentalidade. Bacana? Sussa? Agora, vem comigo numa coisa a mais. Além de ter essa particularidade, a gente nota também uma associação entre correntes marítimas e ambientes mais secos. Esse mapa, todas as áreas que vocês estão vendo com cinza, são áreas mais secas. Lembra que na outra aula eu falava sobre o fato de que você tem, nesta latitude próxima a 30 graus, próxima aos trópicos de Câncer e Capricórnio, a gente nota que tem a presença de muitos ambientes secos, áreas de alta pressão atmosférica, lembra disso? A gente nota que também muitas dessas áreas são influenciadas por correntes marítimas. Então pensa comigo. Área que tem corrente marítima quente, como por exemplo a corrente do Golfo, como por exemplo a corrente das agulhas, que age nessa parte da África, evapora pra caramba. Evaporando muito, cria um ambiente com uma umidade relativa do ar muito alta. Portanto, uma região que vai ter muita chuva. Agora, áreas que são influenciadas por correntes marítimas frias, é o caso do litoral californiano, é o caso do litoral de boa parte da Austrália, corrente da Antártida, é o caso dessa parte da África que é influenciada pela corrente de Benguela, é o caso da América do Sul que tem influência da corrente Humboldt, também conhecida como corrente do Peru. Estas correntes, elas são frias. Elas evaporam muito ou pouco? Pouco. O que já colabora para que tenhamos uma umidade relativa do ar menor. Mas tem uma outra coisa que ela também influencia. Olha, por favor, essa imagem. Eu tenho aqui, ó, uma parte da América do Sul influenciada pela corrente fria Humboldt. Corrente fria faz com que a temperatura logo acima dela na atmosfera também seja menor. Então veja, ó, a água é fria e ela faz com que a atmosfera mais próxima daqui também tenha temperaturas menores.
Tem uma massa de ar que está vindo aqui do oceano. Ela é quente, ela é úmida. Ao passar por esta altura do oceano, que tem águas frias, a atmosfera tem uma temperatura menor. Acontece um choque térmico, a massa se condensa e provoca chuva. Essa massa continua, mas ela continua seca, porque ela perdeu a umidade aqui no oceano. E exatamente ao chegar aqui seca, colabora para a formação de um deserto. No caso da América do Sul, a gente tem o deserto do Atacama. O que eu estou dizendo então para você é o seguinte: correntes frias, elas contribuem para a formação de regiões áridas e semiáridas. Deu para entender isso? Esse comportamento é muito importante, é muito interessante para nós. Dito tudo isso, eu gostaria de dar uma olhada em alguns exercícios que temos na tarefa. Vamos lembrar o seguinte: é legal que você pause o vídeo, que você leia a questão, faça e depois veja a explicação que na sequência eu darei. O primeiro exercício é esse aqui. Ao contrário das vagas, ondas e marés, cujos efeitos, muitas vezes espetaculares, não fazem senão transporte de águas a pequenas distâncias, os oceanos são centro de movimentos permanentes, podendo arrastar as partículas líquidas muito longe do seu local de origem. São as correntes marinhas. Com velocidades fracas, sua influência é considerável, tanto para a navegação como para a economia geral dos mares e para o clima. Considerando o fenômeno geográfico apresentado, sua influência no clima ocorre pela contribuição direta do quê? Eu acho que você deve ter ficado em dúvida em duas alternativas. Provavelmente, essa alternativa, alternativa C, e essa alternativa, alternativa B. Mas vamos pensar nessa palavra ampliação. Concorda comigo que as correntes frias, elas contribuem para a formação, mas não significa que os desertos eles estão crescendo? Hoje a gente percebe que várias regiões estão no processo de desertificação por ação humana, por desmatamento, por queimadas, não por um comportamento natural das correntes marítimas. Me leva então a deduzir que a resposta melhor é a B. Já que eu tenho águas frias, diminuindo uma temperatura média em determinado local, águas quentes, aumentando a temperatura média em outros locais de sua atuação. Tudo bem? Vamos agora para a questão 2. Segundo previsão climática publicada por determinado centro de pesquisa, a previsão é de que as águas superficiais do Oceano Pacífico tropical evoluam para um padrão anomalamente mais aquecido, dando indicação da evolução de condições de neutralidade para condições típicas de um fenômeno El Niño durante os meses de agosto, setembro e outubro. Considerando a relação dos seguintes efeitos climáticos com o fenômeno El Niño, dá uma olhada nas 4 proposições. Vamos lá. Primeira delas, aumenta a probabilidade de tsunami. Dá um tempo, né? Tsunami tem a ver com um movimento na estrutura, na base geomorfológica, no relevo marinho. E isso vai gerar uma grande oscilação nas ondas. Tem nada a ver com El Niño. 2. Seca severa para a região sul e precipitação abundante para a região nordeste. Vão lembrar? O El Niño gera isso no território brasileiro? Ao contrário. Norte e nordeste mais seco, sul e sudeste mais úmido. Falso. 3. Enfraquecimento dos ventos alísios na região do Pacífico Equatorial? Sim. Foi uma das coisas que a gente destacou. 4. A célula de Walker, nessa altura
equatorial do Oceano Pacífico, ela fica bipartida, ela fica dividida ao meio, mais próxima da costa oeste da América do Sul. Correto. A alternativa, portanto, é a alternativa B. Eu gostaria que você desse uma olhada nessas 3 imagens agora. Ó. Essa primeira, ela está mostrando uma situação normal. Veja que eu tenho aqui as Américas, eu tenho aqui a Austrália, Sudeste Asiático. Você vê que aqui eu tenho os ventos alísios empurrando as águas mais quentes, formando nessa altura aqui da Austrália e do Sudeste Asiático, um núcleo de alta pressão ou de baixa pressão. Claro, um núcleo de baixa pressão atmosférica. Agora, quando acontece o El Niño, você está vendo aqui a área de baixa pressão, ela vai ficar aqui, ó, sobre o centro do oceano mais próximo da América do Sul. Portanto, a célula de Walker ficou dividida, bipartida. Agora, quando acontece a laninha, você vê que se intensifica essa situação 1 aqui, ó. Ou seja, a gente vai ter muita umidade sendo levada para essa região do norte da Austrália para o Sudeste Asiático. Legal? Vamos lá. Continuando. Esse exercício 3 da GV. O que a gente está percebendo? Ele mostra que essa altura da Austrália, do Sudeste Asiático, está muito seca. De que aqui no meio do oceano eu tenho águas mais quentes. Isso tem a ver com o quê? Você pegou a ideia? Tem a ver com o fenômeno El Niño. A gente já havia respondido na aula passada as questões 4 e 5. Portanto, eu já vou pular para a questão de número 6. Sabe me dizer que deserto é esse aqui? Legal, legal. Kalahari. E esse aqui? Ah, Saara. E aqui é o deserto chamado de Atacama. Então, se você olhar, muitas das alternativas já indicam os nomes dos desertos de maneira incorreta. Vamos só lembrar uma coisa? Um dos fatores que colabora para a formação desse deserto aqui é a influência de corrente marítima quente ou fria? Fria. Lembra o nome da corrente? Humboldt. Exatamente. O que me indica a alternativa C como alternativa correta. Legal. Lembre-se, sendo necessário, volta o vídeo, pega as ideias novamente. Dentro do caderno de estudos, você tem diversas questões. Eu chamo a atenção para as questões de número 4 e a questão de número 6. Então, são questões interessantes para você dar uma olhada com maior cuidado. Tendo dúvidas, vamos tentar tirar, buscando aí os meios eletrônicos, consultar no plural, ou até mesmo conversar com um dos plantonistas que te ajuda nesse sentido. Forte abraço, até mais.